Bom dia, segundo ano! Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho com a apostila 8 e vamos iniciar hoje com o simbolismo, né, que é uma escola literária que surgiu logo depois do parnasianismo e que tem temas em comum em relação ao naturalismo, ao realismo, quando a gente fala em contexto histórico. Tá? Então, que fique bem claro, o parnasianismo utilizava o mesmo contexto histórico do realismo e do naturalismo, e o simbolismo faz a mesma coisa. Então, para começar a nossa aula, vocês vão abrir a apostila lá na página 23, e lá nós vamos encontrar alguns conteúdos que vão fazer parte do nosso estudo. Então, nós iniciamos, né, o nosso estudo com essa imagem aqui. O que é essa imagem? É um símbolo, né? E a gente tem aqui a explicaçãozinha do lado, que é um desenho em madrepérola sobre um pedaço de móvel de madeira escura em que podem ser vistos 2 dragões, né? Então, aonde estão os dragões? Ó, aqui nós temos um, né? Que tá meio aqui, e aqui nós temos mais um dragão, né? Eles são o quê? São os símbolos do poder imperial. E, além disso, elas trazem o quê? É uma representação da energia interior na forma de Yin Yang, que é uma peça de decoração, tá? E assim, gente, ela é do Vietnã. Nessa peça, nós temos diversos símbolos da cultura oriental que se unem, se entrelaçam para fazer essa composição aí, tá? Então, essa composição inteira, ela está representando o poder do imperador vietnamita, tá? Então, ali na primeira abertura da apostila de vocês já encontram isso, tá? Logo abaixo, o ponto de partida, nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios, né? Vamos conversar um pouco, enquanto eu vou fazendo essa resolução com vocês, eu gostaria que vocês fossem anotando, né, para ter tudo completinho ali, organizadinho, e se caso aparecerem dúvidas, vocês podem anotar a dúvida, que depois na nossa aula do Meet, vocês podem tirar as dúvidas e a gente pode conversar um pouquinho sobre esse conteúdo, tá? Então, pessoal, o que é importante nós sabermos sobre essa parte do simbolismo? Então, a primeira perguntinha que vocês têm lá, o que é o simbolismo? O que é o símbolo? Para você, pense um pouquinho lá, pessoal. Pare e pense um pouquinho, o que é um símbolo? Pausem o vídeo, imaginem para você o que é um símbolo. Então, nós podemos ter várias concepções em relação ao símbolo. Se nós estivéssemos na sala de aula agora, com certeza cada um de vocês ia responder uma coisa, né? Então, gente, né, o que você pensa em relação ao símbolo? O que é um símbolo? Né? Nós temos várias acepções para essa palavra, mas ela pode representar o quê? Um objeto, de repente, que apresenta um tipo de caráter. Quando eu penso em símbolo, um símbolo religioso, por exemplo, né? Então, um objeto que apresenta um caráter religioso. Ele também pode representar alguma entidade espiritualizada, né? Ele também pode representar uma ideia, pode representar um sentimento, né? Então, coloquem lá, gente, nessa questão. O que é um símbolo para você, tá? Daí, na número 2, nós temos, ó, na peça esculpida em madrepérola, que é uma substância dura e rica em calcário que reveste internamente as conchas, vemos a representação de 2 dragões. A que cultura geralmente os dragões estão associados? Então, quando a gente pensa em dragão, automaticamente nós pensamos no quê? Na cultura oriental, que usa dos dragões como símbolo da força, símbolo da determinação. Né? E a 3, na legenda que acompanha a imagem, lê-se que se trata da representação do poder imperial, né? Então, naquela legenda que eu li para vocês lá. Para você, que elementos presentes na imagem reforçam esse sentido? Então, gente, o que reforça esse sentido de dizer para gente que é uma representação do poder imperial? Primeiro, nós temos a figura dos dragões, né? Que pode ser caracterizado como um elemento, né? Por quê? Porque os dragões, eles representam o poder do imperador. E por se tratarem de seres mitológicos, que simbolizam o poder, a força e a sabedoria, eles acabam transformando esse ambiente, né? Então, nós temos ali esse símbolo,
né, que é importantíssimo para vocês poderem compreender o porquê de ser colocado junto a essa representação do poder imperial, certo? Por quê? Porque eles representam a força, representam poder, representam sabedoria, né? O dragão, por ser um ser mitológico. Gente, lá na próxima página, na página 24, vocês têm um poema. Esse poema foi escrito por Charles Baudelaire. Então, nesse contexto aí do simbolismo, nós vamos estudar o quê? Os aspectos que originaram o surgimento da estética simbolista, nós vamos ver alguns acontecimentos históricos na Europa, no Brasil, vamos colocar também, aprender também, ver também os elementos principais da poesia simbolista portuguesa, alguns poetas simbolistas também. Então, nós vamos ver, além dos simbolistas europeus, também os brasileiros. Gente, então eu quero que vocês façam o seguinte, vocês façam lá na casa de vocês a leitura desse poeminha, tá? Fazendo as pausas necessárias, né? Pausem o vídeo, leiam primeiro, para a gente poder ver as questões. Então, pessoal, vejam lá, ó. A natureza é um templo onde vivos pilares deixam filtrar não raro insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos, que ali o espreitam com seus olhos familiares. Então, nessa estrofe, nós podemos ver que já existe o quê? Que nós já podemos colocar aqui até. Rima pilares com familiares. E temos enredos com segredos, né? Então, temos uma rima que acontece AB, BA, né? Depois nós temos, ó, como ecos longos que a distância sematizam numa vertiginosa e lúgubre unidade. Tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Então, novamente, ó, matizam, harmonizam unidade e claridade. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o boé, verdes como a campina, e outros já dissolutos, ricos e triunfantes, com a fluidez daquilo que jamais termina, com o almíscaro incenso e as resinas do Oriente que a glória exaltam os sentidos e da mente. Então, gente, veja, nós temos um poema onde existe rima, existe uma métrica que é regular, né? Se a gente for contar ali, são versos de 12 sílabas poéticas. Então, é um soneto, né? É uma configuração ali de soneto. O que seria, que esse título pode trazer para a gente? Correspondências. O que eu penso em relação a isso? Correspondência, quando algo corresponde a outra coisa, quando algo diz ser outra coisa, né? Então, isso a gente pode ver bastante ali no poema. Então, vamos fazer agora a resolução ali dos exercícios da página 25. Gente, lá na página 25, vocês têm a questão 1 ali, ó. Qual das características a seguir não, ó, isso é importantíssimo, está presente no poema Correspondências. Então, gente, quando a gente faz isso, encontra essa palavra, a gente tem que marcar que não aparece. Então, na letra A, nós temos ali, ó, uso de metáforas relacionadas à natureza. Vimos que tem, né, várias, inclusive. Já no primeiro parágrafo ali, nós temos, ó, bosque de segredos. Já é uma metáfora que se refere à natureza. Nós temos referência à mitologia grega. Será que é falado de mitologia grega nesse poema? Pense bem. Será que eu tenho, por exemplo, características igual eu tinha lá do parnasianismo sobre o vaso grego, o vaso chinês, por exemplo? Pensem bem. Rimas. Já vimos e confirmamos que temos rimas dentro do poema. Métrica regular, já falei para vocês também que existe, e um vocabulário requintado, um vocabulário organizado, um vocabulário que é pesquisado, que não é colocado lá palavras ao léu, por exemplo, né? São palavras que pertencem à linguagem culta, linguagem formal. Então, a resposta que eu devo marcar é a letra B. Por quê? Porque não existe referência à mitologia grega, tá? Na questão número 2, eu tenho lá, ó, releia os 2 primeiros versos do poema.
A natureza é comparada a um templo cujas estruturas, que são os pilares, filtram insólitos enredos. Letra A. Explique as diferenças entre a ideia de natureza presente neste soneto e o modo como a natureza é compreendida pelo naturalismo. Gente, por que está falando de naturalismo? Porque lembram que eu falei no início dessa aula para vocês, e eu sempre estou falando, o contexto histórico é praticamente o mesmo. Então, como que os naturalistas veem a natureza e como que o poema vê a natureza? Então, lá no naturalismo, como que a natureza ela era vista? Como um objeto que pode ser investigado por meio de instrumentos das ciências. Lembram que a gente viu até o próprio ser humano, né? Ele é estudado, a gente precisa utilizar a experiência em um laboratório, por exemplo, né? Então, é essa característica que eu posso ver da natureza. Então, a natureza, ela é vista como o quê? Como algo a ser investigado, né? É uma experiência e assim, o texto literário ele pode criar um ambiente que é adequado para dissecar o comportamento humano, ou seja, para entender o comportamento humano, para explicar o comportamento humano, certo? Já na obra, nesse texto, no soneto de Baudelaire, ela é vista como um templo. A natureza é um templo, é um palácio, é um espaço. Ela está repleta de estímulos que são o quê? Que são filtrados e que, ao mesmo tempo que são filtrados, eles estabelecem relações entre si. Então vejam, gente, que bonito isso, essa diferença que a gente pode encontrar em duas escolas literárias diferentes que abordam a natureza de maneira diferente, tá? Então essa seria ali a explicação da letra A. Na letra B nós temos: qual o significado de insólitos enredos no contexto do soneto? O que seriam esses insólitos enredos? A palavra insólito significa o quê? Fora do comum, raro, também pode significar, em outros casos, de repente, sobrenatural. E enredos seriam narrativas, seriam histórias. Então, como que eu coloco essa significação de insólitos enredos? São as infinitas associações dos estímulos da natureza que são filtrados pelos pilares, né? Então, insólito significa fato fora do comum, raro, e sobrenatural significa, ou sobrenatural, e enredos, histórias, narrativas. Então, são histórias, narrativas fora do comum, que são sobrenaturais, de repente, né? Então, isso que a gente pode colocar. Na letra C, nós temos assim: a ideia de que no poema de Baudelaire ocorre uma filtragem da natureza para que ela se torne perceptível, se opõe a uma perspectiva objetiva ou subjetiva da realidade. Então, gente, como que eu posso colocar ali? Ela se opõe à visão objetiva da realidade. Por quê? Porque a natureza ela não é percebida como algo bruto ou por meio das lentes, né? Ela é vista como o quê? O poema ele propõe que a natureza ela é variável, ela não é eterna, mas ela está em constante transformação, né? Então essa é a visão que ele coloca em relação a essa perspectiva da natureza, tá? Na próxima página, na página 26, vocês têm a questão 3 lá, tá? Então, esse poema faz referência à mistura, à combinação entre duas ou mais sensações ou sentidos. Então, vocês já sabem o que o simbolismo vai falar, né? Ele vai trabalhar muito com essa parte de sensações. A esse respeito, responda as questões. A. Destaque do soneto duas dessas misturas de sensações. Então, gente, lá no 5º verso, vocês têm o termo assim, ó, como ecos longos que a distância sematizam. Então, a palavra ecos, ela está se referindo a uma percepção sonora. E o verbo que aparece ali, matizar, né, matizam, ele diz respeito a impressões visuais. Então, o primeiro que eu posso destacar no soneto é isso, o ecos, que é uma percepção sonora, e o matizar, que é a impressão visual. E no verso 10 também, que tem lá, ó, doces como o oboé, verdes como a campina. A palavra doces, né, se refere ao paladar, e o instrumento musical oboé
significa ou se remete à sensação auditiva. Então, nós temos ali misturas de sensações dentro desse poema. Daí, na letra B, como se chama a figura de linguagem que indica a mescla entre um ou mais dos 5 sentidos? Gente, isso é super fácil. Qual é essa figura de linguagem? Pensem lá. Tenho certeza que vocês sabem. É a sinestesia. Lembram, pessoal? A gente já estudou um pouquinho sobre as figuras de linguagem no ano passado e ela vai aparecer muito agora no simbolismo. A gente vai rever várias coisas relacionadas a ela, tá? Ainda na página 26, vocês têm uma imagem a seguir, ó. Veja a imagem a seguir, que é uma reprodução da tela pintada pelo artista Odilon Redon, cujo tema é aparição. Vejam, gente, ó, essa partezinha aqui, ó, aparição. Quem que tá aparecendo, né? Uma aparição, aqui nós temos uma escada, né? Uma aparição em meio ao que parece ser uma caverna, né? Uma caverna, uma entrada de uma caverna. Temos aqui flores, temos algo meio transcendental aqui, parece que são imagens de espíritos, né? Então, outra dica para vocês, né? Outra dica para vocês, o que o simbolismo vai tratar? Ele também vai pegar um pouquinho dessa parte aí, tá? Então, na tela de Redon é possível notar, assim como no poema de Charles Baudelaire, a sugestão de um ambiente em que os 5 sentidos se misturam, criando um efeito de correspondência entre as imagens. Letra A. Para você, o que há em comum no que diz respeito à representação da natureza na tela e no soneto? Então, gente, tanto o poema quanto a pintura, eles representam uma realidade que é imaginada pelo eu lírico e pelo artista. Elas não correspondem a um cenário natural objetivo, né? Isso tem que ficar muito claro pra gente, tá? Por quê? Porque tanto no poema quanto na tela, existe uma realidade imaginada. Não é uma realidade que porventura aconteceu ou algo objetivo, certo? Aí na letra B. Retorne à unidade anterior que trata do parnasianismo. Encontrem lá, pessoal. Ó, vocês podem encontrar essa tela, já digo para vocês na qual página. Na página 6. Na página 6, a questão 6, vocês vão encontrar essa imagem que ele pede ali para você localizar. Então, essa pintura, paisagem marítima, com o farol distante, indica 3 diferenças existentes entre as duas telas. Então, ele quer que você compare aquela pintura com essa pintura que está aqui, tá? Então, gente, o que tem em comum? Lá na tela do Richard, né, que é a paisagem natural, que é do parnasianismo, é uma paisagem natural e é uma representação também descritiva e objetiva, certo? Então, é algo mais natural, uma paisagem natural, voltada mais ao real. Já na pintura de Redon, o que acontece? O tema remete a um plano espiritual, né? Imagens de corpos brilhantes, uma representação fantasiosa, subjetiva, né? Algo que não é real, tá? Que é imaginado pelo artista. Então, essa é a diferença. Então, a primeira trata de algo real, uma paisagem natural, descritiva, objetiva, e a tela do Redon, ela faz o quê? Ela trata um plano mais espiritual, leva um plano mais espiritual, é algo mais subjetivo, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Qualquer dúvida já sabem, né? Podem me perguntar pelo WhatsApp. Então, na questão 5, o título do poema Correspondências se remete a uma teoria filosófica bastante difundida no período, segundo a qual todas as coisas que existem estabelecem inúmeras relações e correspondências entre si. Selecione e comente uma passagem do soneto lido em que essa teoria pode ser observada. Gente, tem várias passagens no poema, mas aqui a gente pode, de repente, utilizar. Se você conseguiu encontrar outra, pode colocar outra, tanto que você argumente e justifique lá a tua escolha. Então, nós temos a segunda estrofe, o terceiro e o quarto versos, quando ele fala lá, ó. Tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, os sons, as cores e os perfumes se harmonizam.
Então, gente, nesse trecho nós temos o quê? Um efeito de correspondência que está mencionado, né? Então, existe harmonia, ó, quando a noite e a claridade, os sons e as cores, os perfumes se harmonizam. Então, houve o que ali? Houve uma correspondência de sentidos, né? Então, isso eu posso utilizar ali como exemplo, ok? Gente, então, se vocês tiverem alguma dúvida na resolução desses exercícios, né? Se vocês de repente, professora, eu não concordo lá que você deu esse exemplo, pode dar outro, tanto que você especifique lá, né, certinho. Resolvam essas atividades aí e na próxima aula a gente vai se encontrar pelo Google Meet para a gente poder realizar alguns exercícios, trabalhar alguns conteúdos, né, para que vocês possam tirar dúvidas. Aí a gente pode discutir também um pouquinho sobre essas atividades. Beleza, gente? Então, um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima!